Hoje em dia é muito comum se encontrar na internet assuntos de igrejas, movimento de igreja, comportamentos dentro da igreja, atitudes estranhas. E é isso que estamos vivendo desse tempo, esses tempos, aonde o Evangelho deixou de ser poder de Deus para salvar o homem, mas passou a ser poder para o homem revelar a sua grandeza, o seu poder, a sua glória. É o que a gente percebe muito hoje. Em vez de revelar a glória de Deus, revela a glória do próprio homem. É muito comum a gente ver na internet essas coisas. E a igreja do Senhor Jesus precisa atualizar-se. Os servos, as servas, os santos, as santas do Senhor precisam se atualizar. Talvez para nos atualizar precise voltar aos primeiros princípios dos ensinamentos da salvação, que a base da salvação é o amor de Deus para nossas vidas, e a base da nossa vida como resposta a esse amor é santificar-se, é responder o chamado dele de separados. E aqui essa carta do apóstolo São Pedro, ele faz essa exortação que nos faz trazer um sentido muito maravilhoso. Diz assim no capítulo 1, versículo 23, diz assim, ó: sendo de novo gerado. Sabemos que de novo, porque nós fomos gerados da carne, nós fomos gerados do pecado original, mas agora somos gerados de novo, não de uma semente corruptível, porque a semente da carne ela é corruptível, é uma semente de uma natureza que morre. Então ele diz assim, mas da incorruptível. Agora nós somos gerados de um DNA, aleluia, incorruptível, para viver a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Ele diz incorruptível, pela palavra de Deus. Olha o que é que nos gera: a palavra de Deus. Palavra de Deus, viva, glória a Deus, e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Foi essa palavra que foi pregada em nós para gerar fé. Espírito Santo, aqui estamos na dependência do Senhor, como os seguidores de Cristo, querendo conhecer mais, nos aproximar mais, para que tenhamos mais convicções, mais firmeza das coisas que são eternas. Precisamos da sua ajuda, no nome de Jesus, amém. Pode sentar.
Glória a Deus. Viva e que permanece para sempre. A semente e a semeadura, o que foi semeado, no caso nós. A palavra vive e nós também. E hoje em dia nós vivemos um tempo tão difícil que poucas pessoas têm preocupação com a eternidade. Tem pouca atenção para as coisas eternas. O Evangelho tem sido pregado de uma forma que as pessoas agregam ao Evangelho, à igreja. Hoje mesmo eu ouvi de uma pessoa que eu aconselhei por um assunto, e a pessoa, eu disse: agora o seu primeiro passo é ir à igreja, se reconciliar, para ter comunhão com o Senhor e com a igreja, recomeçar, já que você teve esse deslize. Aí ele disse: eu só ainda vou ficar nessa lei por causa de você e da sua esposa, que foram um amparo para mim muito grande, e eu não posso esquecer. Quer dizer, ele só não se desviou, ele não entendeu a vida dele de crente. E isso aí, irmão, está no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas que fazem parte, que agregam o Evangelho às igrejas, muitos ainda resistem com aparência, muitos por causa de funções. Se tirar a função dele, ele cai. Muitos eles têm vivido a vida de agregar o Evangelho. A mulher por causa do esposo, mas se o esposo se desviar, ela não fica. O homem, se a mulher desviar, com o tempo ele se desvia. O jovem que aceitam, olha para os pais e não vê vida eterna, e a tendência é se desviar, porque não faz sentido olhar para o invisível, não faz sentido, diante de uma circunstância de dificuldade, esperar do impossível se tornar possível, se eu não tenho a certeza disso no meu coração. Aleluia. E todo ser humano deveria ter um olhar voltado para a eternidade. E Pedro aqui ele escreve que cada uma pessoa está tendo a oportunidade de fazer brotar no seu coração, por essa semente, a principal videira, que é Jesus Cristo, e por meio dele frutificar. Ele está dizendo aqui o que mesmo Isaías disse em Isaías 44, versículo 3. Isaías 40, não estou lembrado, versículo 3, que ele fala que toda a carne, a vida humana, é como a erva do campo. Esse mato que a gente passa e tem umas florzinhas tão bonitas, né? Quando é tempo do inverno, ali no sítio, no Corte de Areia, de que lá você parece um matinho com uma folhinha tão bonita. Você vai ali para perto do beijo do rio, você vê aqueles aguapés com as flores, as coisas lindas. Aí outro dia você retorna, nem existe mais. Aleluia.
Veja bem, toda carne é como a erva, e toda glória do homem é como flor da erva. Cai. Secou-se a erva e caiu a flor. Agora veja bem o que é uma semente. Quando a semente entra no processo que é incorruptível. Hoje em dia é até proibido fazer isso. Mas na minha juventude, na minha infância, eu via o meu pai acerar as terras e queimar. Queimava. Parece que tudo virava cinza. Tinha lugar que a gente ia cavar a terra, estava o barro queimado, mais pedrificado. Mas quando dá a primeira chuva, você percebe logo a erva saindo. Aquela semente, ela entrou num processo de incorruptibilidade. O fogo não queimou. Aleluia. Veja bem o que Deus fala para o seu povo. Que a eternidade é um assunto que nós devemos estar em pauta na nossa vida. Dois assuntos da nossa vida que tem que estar em pauta constantemente: eternidade e santidade. A eternidade porque é o lugar onde nós vamos desfrutar o melhor de Deus. E a santidade porque sem santidade não veremos ao Senhor. Paulo escreve aos Hebreus 14, 12. Ou é 12, 14. Segui a paz e a santificação, porque senão não verá o Senhor. E a santificação não é apenas separação, como se entende hoje em dia no Evangelho. Agora eu sou separado, eu sou evangélico. Não se trata apenas de aderir a um segmento que é muito forte. O segmento evangélico é um segmento muito forte. É um segmento que ele é reconhecido até pelas leis civil, pelo fato de o trabalho do poder do segmento resgatar pessoas drogados, viciados, bandidos. A princípio, o poder de Deus alcança o indivíduo se converte, e ali há uma transformação. Aquela palavra, aquela semente incorruptível começa a germinar para nascer aquela árvore nele, a videira. Glória a Deus. E ele diz: essa árvore, essa grama, essa flor, essa glória, ela passa. Mas é comum hoje em dia a gente entreter-se. Até no canal, se você botar uma mensagem com o nome milagre não sei o que, dá muito mais ouvido. Se você disser assim, se converta, ninguém quer ver. Se falar de santidade ou pecado, piorou, ninguém quer ver mesmo, lá quer saber de pecado. É comum se ouvir dizer: eu quero é bênção. Mas o intuito e o propósito de Deus na vida daqueles que são semeados não é ele ter a bênção. A promessa é: ele será a bênção. Aleluia. Porque o que vai fazer a diferença diante do céu é você ser a bênção, não é você ter a bênção. Porque muitos têm a bênção. Essa pessoa que eu aconselhei, há poucos dias atrás eu disse: preste atenção na coisa que eu vou lhe dizer. Você está só com essa coisa: Pai, Deus tem me abençoado, o que eu tenho que pedir? Pois preste atenção. Agora é hora de colheita, mas ainda vem a seca. Aí você fica atento. É na hora da seca
É na hora que não tem orvalho, é hora que não tem uma nuvem carregada para fazer uma sombra, que o sol é mais escaldante. E quando o sol é mais escaldante, que a temperatura do nosso corpo sobe. E a temperatura do nosso corpo, quando sobe, tem tendência a mudar toda a nossa morfologia. Ela muda tudo. Você pode aumentar a pressão, baixar a pressão, dar dor de cabeça por causa da quintura. Assim é o mundo espiritual. É nessa hora que precisamos nós termos a certeza e o olhar para a eternidade. A Bíblia diz que essas coisas são figuras. Essa quintura, esse sol escaldante são figuras. O que é figura de quê? O que é que a Bíblia diz? Que o inferno é um lugar de quintura, de fogo, de ardência, é um lugar de dor, de sofrimento, é um lugar de assolação mesmo. É triste. E quando é que eu tenho que mudar ter atenção no meu olhar para a eternidade? Hoje, Paulo escreve aos Coríntios e diz: se você ouvir a palavra da salvação, é hoje. Hoje é o dia aceitável da sua salvação, quer dizer, do livramento dessa condenação. E nós estamos vivendo um tempo que é para a gente se voltar mais, tirar o olhar desse mundo como santo, que não é apenas separado, mas um santo que tem o prazer de ter a comunhão com Deus, numa leitura bíblica, num ciclo de oração, numa frequência maior aos cultos para ouvir a palavra, no aconselhamento de um pastor, de um irmão que tenha sabedoria para lhe aconselhar. É você estar voltado para aquilo que move a realidade da eternidade. E hoje em dia os cristãos não estão com esse entendimento não, gente. O cristão está preocupado em obter, em alcançar, em possuir, em ter. Glória ao nome de Jesus. Então veja bem, olhar para a eternidade é ter uma certeza no coração, irmão. Paulo disse: as aflições desse tempo presente não dá para comparar com a glória que há de se revelar no futuro da nossa vida. Se você olhar para a eternidade, você sabe, até porque a palavra diz aqui, olha, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, ela dá vida. E a vida tem um conceito desse tempo. Você tem uma vida de reino, de vida eterna, valorizando o que é eterno, enfrentando as realidades de Jesus. Ele chega próximo a Jerusalém, em Lucas 19, que passa a história dele, o martírio dele. Ele diz: olha, agora eu vou para Jerusalém, vamos para lá, e lá eu serei entregue aos sacerdotes, eu vou ser entregue ao povo, e lá eu vou ser punido, eu vou ser açoitado, eu vou ser cuspido, levar bofetada. Ali ele estava dizendo para os seus discípulos uma realidade da vida dele que ia acontecer, que ele tinha que enfrentar. Mas ele tinha que enfrentar por quê? Porque ele estava olhando
eternidade. Ele não estava olhando porque ele ia sofrer. Aos Hebreus diz: pelo gozo que lhe estava proposto, ele sofreu a afronta. Ele olhou para o futuro, o que estava proposto para ele lá e o que estava proposto para ele lá. O trono, o lugar que ele mesmo diz de onde ele era, de onde ele vivia. Aleluia. Então, por ele estar um olhar, ele suportou, porque estava proposto uma alegria. Nós temos uma promessa mediante a nossa salvação, de desfrutar a eternidade. E como nós entendemos isso, nós olhamos para a eternidade no momento da dificuldade, no momento da luta. Eu olho para a eternidade. Você olha para a eternidade a princípio dizendo: Jesus disse que eu ia ter aflição, eu só tivesse ânimo. Mas não estando olhando para a eternidade, Deus me livre, tudo que é ruim acontece, não aguento mais, eu vou desistir. Não está entendendo nada. E uma das coisas que Deus requer de nós é que nós entenda o propósito e o plano dele. Ele quer que nós entendamos. Por quê? Porque ele quer que nós entendamos. Porque é preciso que nós execute ele. É preciso que eu execute o plano de Deus na minha vida. Jesus estava executando o plano dele. E falou para os discípulos, a palavra diz que os discípulos diziam que não entendia aquela palavra, que não compreendia aquela palavra. E muitos são cristãos agregados a um sistema evangélico que aceita Jesus, mas com a mente que não é renovada, com a mente que não é nascida de novo, que não é gerada de novo. Glória a Deus. Essa pessoa, ela tem formação, ela tem opinião formada sobre aquilo. Esses homens, eles diziam: eu não entendo, não compreendo. Por que eles não entendiam, não compreendiam? Porque eles tinham um entendimento já formado. Davi é o maior rei de Israel. Jesus era a promessa que substituiria o rei Davi, que assumiria o trono. Então ele tinha uma mentalidade que Jesus ia ser aquele guerreiro como Davi, que o reino de Deus seria formado em guerra, na espada. E eles não aceitavam. E hoje no nosso meio as pessoas reconhecem: eu sou assim, é o meu jeito, se eu tiver de fazer eu faço, mesmo a palavra orientando, não é para fazer, mas eu quero, eu faço. Aí quebra a cara, vem os danos, vem o prejuízo, vem as consequências, porque não olha para a eternidade. Quer dizer, um lugar que é para desfrutar, já o Éden, aqui, a nossa terra, o nosso lugar, é para ser o Éden. É para eu ir para o mundo resolver minhas coisas, e lá estar atento ao perigo, correndo o risco. Mas na hora que eu adentrar os meus portão, a minha casa, é para eu ter a paz. O meu lar está consagrado ao Senhor, a minha esposa é consagrada ao Senhor, meus filhos é consagrado ao Senhor, tudo que pertence a mim é do Senhor. Então, lugar para eu ter paz. Aleluia. Mas por que não tem paz alguns? Porque vai lá e não dá certo o que ele queria e vem bruto de raiva. Nada dá certo, aí eu vou ter que começar tudo de novo. Não deu certo. Na outra mensagem eu falei uma coisa bem óbvia. Eu disse que vi uma placa dizendo assim: se fizer certo, dá certo. Aleluia. Se fizer certo, dá certo. Se você fizer certo, dá certo. Paulo escreve aos Gálatas e diz que quem faz as coisas
dessa forma, não há lei que possa punir. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo esse tempo difícil, irmão, onde a igreja do Senhor Jesus está voltado para a glória desse mundo. Voltado para a glória desse mundo. Vocês lembram o que foi que Satanás fez com Jesus? Lá, carregou e disse: gente, Jesus, olha, rapaz, olha, toda essa glória, todos esses reinos, eu te dou, se você prostrar a mim. Desse é bobo, rapaz. Se você fizer isso uma vez, pronto. Foi assim que fizeram comigo. Ninguém vai saber não, rapaz. Eu boto na conta de fulano, está aí o dinheiro, 150 mil, vai começar o seu templo. Bebê, rapaz, eu não quero nada seu, é só você dizer que faz parte. Olha a obra do inferno. Aí é preciso olhar para a eternidade. Eu não tenho o tempo que eu ainda sonho ter, mas eu sonho com o que eu já tenho, a eternidade. O céu me aguarda, o céu me espera, lá tem uma mansão para mim. Aleluia. Então, ele diz, Pedro, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que a erva, ela murcha e a flor cai, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra entre vós, foi evangelizada. Essa palavra você está ouvindo, palavra da eternidade, aonde você pode fechar os olhos nos seus momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, e lembrar que eu estou passando por tudo isso, mas ainda chegará o meu descanso. Deus me dá graça e eu supero isso aqui, e quando eu chegar lá eu vou receber uma coroa, porque eu superei isso aqui. Aleluia. E Deus nos capacitou com algo muito forte, para que nós vençamos essas coisas, esse mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a vossa fé, uma fé que olha para a eternidade, uma fé que é voltada, que tem interesse. Eu disse para uma pessoa sobre esse assunto: não, você não fez nada demais não, é fé comum que as pessoas fazem. Não, mas eu errei demais. Não errou nada. Não, mas eu como crente. Como crente não, você não é crente. Você não, eu aceitei Jesus e vou para a igreja. Você não é crente. Ou melhor, você é crente apenas, mas você não é filho nem servo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, se for batizado será salvo. Você nunca se batizou. Eu disse para ele, é meu parente, eu disse para ele: você não se batizou, você não quis se batizar, seu negócio é receber bênção, você não quis fazer parte do que a igreja orientou para você fazer, porque o seu negócio não é eternidade, seu negócio é aqui. Então você se prepare que uma hora vem o escaldante, e quando vem o escaldante, quem segura é o Senhor, e como você não tem Senhor, é só crente, aí o capeta, e foi desse jeito. Aí as pessoas dizem: eu não sei porque as coisas não dão certo, eu não sei porque eu não venço, é porque eu não saio daqui, eu não sei porquê, eu não sei porquê. É muito fácil. Você foi chamado para fazer a vontade do Senhor, o Senhor se responsabilizar por você e colocar. A palavra vem desde o passado. Ei, eu bem sei que pensamento eu tenho de vós. Não é um pensamento de mal, mas de paz e de bem, para fazer você chegar aonde você quer chegar. Deus manda você querer escolher o canto que quer chegar, mas aí você não dá ouvido, aí só quebrando cabeça, só quebra a cabeça.
Aí ele diz: pois nós agora, lá no versículo 9, mas vós sois a geração eleita. Nós fomos gerados de novo para formar uma geração. O processo do gentil de Deus com o gentil, do caso começou com Abraão, continua com nós. Ele disse: eis que eu te abençoarei, e todas as nações, todas as gerações serão abençoadas por ti. Nós somos a continuidade. Nós somos a geração que gera salvos. Nós somos salvos para salvar. Aleluia. Geração eleita, sacerdócio real. Coitado de mim, tem pena de mim, não sou nada. Não é nada? Você é sacerdócio real. Aleluia. Observe a autoridade que Deus lhe concedeu. Sacerdócio real. Glória a Deus. O sacerdote tinha a função de sacrificar para apresentar as pessoas. Sacrificava animal, aspergia lá, fazia a purificação e apresentava o povo. Olha só, era o sacerdote. O sacerdócio dele era fazer isso, apresentar o povo diante de Deus. E o melhor, que para fazer isso, primeiro ele tinha que aspergir nele mesmo para purificar ele, para poder apresentar os outros. Esse trabalho nós não temos, porque Jesus fez isso por nós. Aleluia. Ele foi o cordeiro que aspergiu o sangue sobre nós, e para nos tornar sacerdócio real, nação santa. Às vezes a gente tem vergonha de dizer que é santo, que é santa. Comedor de feijão desse santo. Vai discutir com Deus. Ele diz que eu sou santo. E aí? Se você não vê nada em mim que lhe agrade, de santidade, vai reclamar de Deus. Ele olha para mim e me vê santo. E aí? Se você aponta o dedo para mim e mostra os meus defeitos, e o sangue de Jesus cobre, purifica, e Deus vê o santo, e aí, o que é que eu posso fazer? Você vê meus defeitos, porque você olha para mim, para Eva, para a flor, para a glória do homem. Porém, esse homem Deus já o constituiu, essa mulher Deus já o constituiu santa, santo, aleluia, a tal ponto de nós termos acesso a chegar diante dele, já que ele é um Deus santo e não atenda quem vive em pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa e nos faz chegar diante dele. E diante dele, ele olha para mim, olhando para Jesus, e recebe a nossa oração, o nosso pedido de arrependimento, de perdão. Aleluia. Nação santa, povo adquirido. Aleluia. Um povo adquirido. Olha só, irmão. Eu acho bom. É aqui no versículo 10. Depois eu volto para adquirir. Versículo 10. Vós que no outro tempo não eras povo, olha, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcancei misericórdia. Olha, irmão, eu certa vez num programa de rádio eu preguei sobre isso aqui, eu falei sobre isso. Gente, crente não é para viver dizendo misericórdia, misericórdia não. Misericórdia é quem vive em desobediência. Crente é para viver em obediência, porque nós já alcançamos a misericórdia. Ah, Jesus, misericórdia de mim. Essa misericórdia, você tem intenção de se ajeitar. Ah, se eu reconheço meus erros, misericórdia, então você tem intenção de se ajeitar. Não quer viver o que Deus já lhe deu. Então ele diz assim: vós que no outro tempo não era povo, era sem misericórdia. Aí Deus em Cristo Jesus adquiriu.
Aleluia. Adquiriu. Adquiriu como, gente? Pagando um preço. Pagando um preço de sangue. Pagou o preço devido que a lei exigia. Aleluia. Pagou o preço e nos adquiriu. Fez seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Fez agora povo adquirido. Agora, veja bem, adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Adquirido para anunciar as virtudes. Crente recebe bênção, não quer contar nem o testemunho. Eu fiquei muito triste nesses dias que eu fiquei orando aqui pela igreja. E eu sabendo quem recebeu e não veio, não anuncia a virtude de Deus na vida. Se não anuncia uma coisa que Deus deu como conquista para ele, não anuncia, vai anunciar para outra pessoa perdida que Jesus salva, Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é o caminho para o céu, que a eternidade está nele, que nele ele vai para a eternidade. Não vai nunca. Se recebendo recompensa não diz nada, imagine não diz sem recompensa. Aleluia. Portanto, Pedro usa essa figura. Pedro usa essa figura, a flor da erva, bonitinha. Vem o sol, aquece, ela murcha. Irmãos, olhe para nós, olhe para você, guarde isso. Você lembra, vocês mais de idade, lembra quando você era jovem? Você olhava para o espelho, espelho meu, tem alguém mais lindo do que eu? Tem nada, é só eu aqui no vale. Agora olhe hoje. Agora, jovem, olhe para você hoje, que se olhe espelho meu, aí você tome como figura a sua mãe, o seu pai, como é que eles estão? E a tendência geneticamente é você puxar aí para aquela mesma. Por enquanto é uma beldade, e a mãe está toda, mas é genético. Você vai ter a tendência de parecer. Vai parecer, ficar parecido, não tem quanto correr. Aleluia. É desse jeito. Então pega essa figura para exortar, trazer essa orientação, para que nós nos situamos dentro dessa vida cheia de acontecimento, nos preparando a cada dia em Deus, na sua palavra, no seguimento, olhando, oh glória, vou chegar lá no Senhor, e lá, Rua de Ouro, porque aqui onde eu moro, quando chove é um lameiro, a pessoa vem para o culto, chega os pés todos sujos, de lama às vezes. Rua de Ouro, as portas, a gente está sempre precisando fazer reforma, porque se é de ferro começa a dar ferrugem, se é de madeira aparece o tal do cupim, a gente precisa, lá a porta é uma pérola. Olha que coisa maravilhosa, irmão. O jardim, oh meu Deus, a casa, a mansão, é isso, irmão, que nós temos que visualizar. Agora, pastor, esquece tudo aqui da terra? De jeito nenhum. A gente visualiza para lá e trabalha aqui para alcançar. Agora, o que acontece? Que você pode até visualizar para lá, mas não trabalha para os objetivos daqui, você fica esperando em quem? Você quer bens? Trabalhe pelos bens. Você quer dinheiro? Trabalhe para ter o dinheiro. Não é à toa que Paulo disse a Timóteo, avisei. Se trabalhando de dia não está dando, de 500 na noite, trabalha um pouquinho mais.
E glória a Deus por essa palavra. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que nos foi evangelizada. Essa palavra que gerou a fé. E que essa fé tem que transcender a nossa história. Tem que transcender os acontecimentos desse mundo. E nos levar para Deus em Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor com alegria.